Rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Léo. Estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 14 de 1 de 2023, o nosso sabadão. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like para estar ajudando a gente a crescer dentro do YouTube e poder estar trazendo o melhor conteúdo para vocês cada vez mais, beleza? Pessoal, sem mais, vamos para os jogos? Bom, pessoal, vamos começar aqui com o jogo da La Liga. Vou dar uma sequência aqui do Radar Esportivo. A La Liga, um jogo que me chama a atenção para fazer é esse jogo entre Valladolid, aliás, não é o Valladolid, Real Sociedad e Atlético Bilbao. A equipe do Real Sociedad, pessoal, vem aqui em 10 jogos, marcou nas últimas 7, não perdeu nas últimas 7. Ambas marcam não nas últimas 4 e over 1,5 em 8. O Atlético Bilbao em 10, não perdeu em 6 e ambas marcam não em 7. É um time que geralmente quando faz gol não leva e o Villarreal é a mesma coisa. Poucas ambas marcas têm esses dois times. A classificação, o terceiro, o Real Sociedad é o terceiro com 32. O time do Atlético Bilbao vem com 26 em sétimo lugar, buscando vaguinha aqui na Conference League ou na própria Liga Europa. Show? O time do Real Sociedad vem buscando a sua vaga aqui, confirmando sua vaga na Liga dos Campeões. Últimos jogos entre eles, nós tivemos aqui 1-0 Atlético Clube, né, que é o Atlético Bilbao, 4-0 Bilbao, saiu aqui do trilho, deu uma goleada, 1-1, tivemos 1-1 e 1-0 para o Atlético Clube. É um time que o Atlético costuma, sim, ganhar do Real Sociedad ou empatar, né, dificilmente ele perde nos últimos jogos. A equipe do Atlético vem de um 0-0 com o Osasuna, ganhou de 6-1 aqui na Copa, vem de um 0-0 também com o Betis, 1-0 na Copa também, aqui foi amistoso, ganhou por 2-0. O Real Sociedad vem de um 2-0 contra o Almeria, 1-0 no Logronhas e 2-0 no Osasuna e 5-0 no Corea, esse aqui foi o jogo da Copa também. Só esse jogo aqui me interessa sim para colocar no bilhete, buscar aqui menos de 3,5 gols. Show? Para colocar no bilhete, cotação boa, menos de 3,5 gols entre Real Sociedad e Atlético Bilbao. Saindo agora da nossa La Liga, pessoal, será um dia hoje de muitos jogos, né? Esse sabadão tem muitos jogos. Saindo da La Liga, a gente vem para a Liga Francesa, na Ligue 1. A Ligue 1, teremos aqui Lens e Auxerre. A equipe do Lens é um time que vem jogando muito bem nessa temporada, né? Vem aqui em segundo lugar, disputando aqui com o PSG. O Auxerre é o antepenúltimo, com 13 pontos apenas. Os últimos jogos aqui, em 10 o Lens não perdeu em 9, marcou em 8. A equipe do Auxerre concedeu nas últimas 6, não ganhou em 8. Isso aqui é muito interessante. Over 1,5 em 8 e over 0,5 HT em 8. É um jogo que, aqui galera, 1,44, dá para buscar a vitória do Lens? No ao vivo, se o Lens estiver realmente jogando muito bem, dá para a gente buscar essa vitória do Lens. Agora no bilhete, eu confio muito mais buscar aqui o 1,5 gols, porque a equipe do Lens, nos seus jogos entre Lens e Auxerre, nós tivemos um 0-0 no último jogo, 2-0 para o Lens, 2-1 Lens e 2-1 Lens. O Lens é favoritaço aqui, a cotação justifica, os últimos jogos vem ganhando. A equipe do Auxerre, nos seus últimos jogos, perdeu por 5-0 para o Toulouse, empatou em 2-2 com o Auxerre, 1-0 perdeu por 1-0 para o Nantes. O Lens vem de um 2-2 com o Strasbourg, 3-1 no PSG, vem de um 2-0 aqui na Copa, né? Então, pessoal, aqui é mercado de gols, não tem para onde. Dá para colocar no bilhete a vitória do Lens? Dá. O Lens pode jogar muito bem, pode sim ganhar o jogo, com certeza é o favorito, né? Pode sim ganhar o jogo, né? À toa que é o segundo colocado. Pode ganhar o jogo ao 1,44, tá bonito para colocar no bilhete. Só que eu confio mais em trabalhar o mercado de gols nesse jogo. Então, eu vou colocar no bilhete 1,5 gols para trabalhar no jogo entre Lens e Auxerre. Show de bola? Saindo aqui do segundo colocado do campeonato, vamos para o Marseille, né? O Olympique de Marseille, pegando o Lorient. A equipe do Marseille, no geral, em 10 partidas, marcou nas últimas 9, marcou no primeiro tempo, marcou primeiro nas últimas 6, over 1,5 em 8, over HT em 8 também. O Lorient marcou em 8, concedeu em 8, over 2,5 nas últimas 3 e over 0,5 HT em 8. Aqui, pessoal, os últimos jogos entre eles, tivemos aqui um 3-0,
por Marcelli, 4-1 Marcelli, 3-2 Marcelli, 1-0 Marcelli, 4-1 Marcelli. O Marcelli vem soberano contra o Lorient, só que o Lorient vem fazendo uma temporada muito boa, né? A temporada do Lorient não é ruim. Empatou em 2-2 o último jogo com o Mônaco, ganhou na Copa aqui por 6-0, ganhou por 2-1 do Angers, ganhou do Montpellier por 2-0. Aliás, perdeu aqui para o Montpellier por 2-0 e empatou em 1-1 com o Strasbourg. A equipe do Marcelli vem de um 2-0 contra o A fora de casa, 2-0 jogando em casa contra esse time da Copa aqui, né? Foi na Copa da França. Vem de um 2-1 contra o Montpellier fora e um 6-1 sobre o Toulouse jogando em casa. Pessoal, esse jogo, a 1,40, dá para buscar a vitória do Marcelli? Com certeza, é o favorito, é um time que vem jogando muito, né? Está aqui em terceiro com 39 pontos, enquanto o Lorient tem 32, é o sexto colocado, né? Só que o Lorient vem jogando muito bem e vem marcando seus gols. Então eu confio muito mais aqui, buscar aqui o over 1,5 também, para ficar top aqui no bilhete. Over 1,5 no jogo entre Olympique de Marseille e Lorient. Agora saindo do campeonato francês, vamos dar uma passadinha na nossa Primeira Liga de Portugal. Primeira Liga de Portugal, teremos Braga e Boa Vista. O Braga, que vem jogando seus últimos jogos muito bem, é o segundo colocado com 34 pontos ali, buscando sua vaga na Champions. A equipe do Boa Vista é o 10º, com 20 pontos. Os últimos jogos entre eles tivemos 1-1, 5-1 Boa Vista, 2-2, 2-1 Braga e 4-1 Braga. São jogos de bastante gols, né? Jogos que estão tendo muitos gols entre Braga e Boa Vista. O Braga em casa. Desculpa aí, pessoal. O Braga em casa vem aqui, ganhou por 3-0 contra o Vitória de Guimarães. Isso aqui foi uma virada em poucos minutos, pessoal. Isso aqui foi no final, essa virada aqui no meio de semana agora. O Braga virou para 3-2 contra o Atlético, contra o Vitória de Guimarães. Vem de um 4-0 Santa Clara fora de casa, um 3-0 no Benfica e perdeu por 5-0 para o Sport. É um time que vem marcando muitos gols. O Boa Vista vem de 1-0 sobre o Gil Vicente, perdeu por 2-1 para o Acadêmico Viseu, empatou em 0-0 com o Vitória de Guimarães, 1-0 no Villafranquense e 3-2 no Belenenses na Copa. Só, aqui dá para buscar a vitória do Braga, mas eu acho essa cotação muito baixa. Muito baixa para colocar no bilhete. Não sinto tanta confiança assim. O Braga vem jogando muito bem, vem. Mas isso aí a gente tem que confirmar no live, porque muitas vezes o favorito, né, vem jogando bem, mas ele está num dia que a bola não entra, né? E aí às vezes acaba empatando ou mesmo tomando gols, né, e perdendo. Mas eu acredito sim aqui no mercado de gols, nesse jogo entre Braga e Boa Vista. Então a gente vai buscar aqui no bilhete para top demais. O 2,5 gols vai estar com uma cotação muito boa para colocar no bilhete, beleza? Braga e Boa Vista, mais de 2,5 gols. Agora saindo da Primeira Liga de Portugal, a gente vem aqui para a Série A Team. A Série A Team, pessoal, tem 3 jogos. 3 jogos que me interessam, os 3 jogos, para completar o bilhete. Cremonese, que é o Lanterna, não ganhou de ninguém. Pegando o Monza, o Cremonese joga em casa. Né? A equipe do Cremonese vem com uma odd aqui de 2,75, o Monza com uma odd de 2,60. Nas últimas 10, o Cremonese não ganhou em 7. Não marcou gols nas últimas 4 e under 2,5 em 4. A equipe do Monza marcou em 8 e over 1,5 em 8. Né? É muito bom buscar gols aqui. Os jogos entre eles, tivemos um 3-2 Cremonese, 1-0 Monza, 2-1 para a equipe do Monza e um 2-0 Monza. O Monza vem muito bem sim. Os últimos jogos do Monza, tivemos aqui 2-2, 1-1 com a Fiorentina, 2-2 com a Inter, buscou esse empate no final, 3-0 sobre a Salernitana, perdeu por 1-0 para a Lazio e ganhou de 2-0 do Verona. A equipe do Cremonese, como não ganha de ninguém, perdeu o último jogo para o Verona, que era o Lanterna, né? E deixou o Cremonese para trás, perdeu por 2-0. Perdeu para a Juventus por 1-0, perdeu para o Empoli por 2-0, empatou em 0-0 com o Milan e empatou com a Cremonese, com o Salernitana em 2-2 e 0-0 com o Udinese. Pessoal, é muito empate o time do Cremonese aqui, que vem aqui em último lugar no campeonato com 7 pontos. Já a equipe do Monza vem com 18 ali em 15º, né? O Monza quer se manter, né, nessa temporada da Série A Team. Então, pessoal, baseado aqui nas estatísticas, né, nas nossas análises, esse jogo, como o time do Monza vem com uma cotação muito boa, é um time melhor, que vem jogando muito bem, dá para buscar no bilhete chance dupla. Monza fora ou empate, né? Que no caso Monza ou empate. Dá para colocar, vai estar com uma cotação muito boa essa chance dupla aqui para a equipe do Monza. Então, fora o empate, ou então buscar também o 1,5 gols.
palpites aqui para esse jogo. 1,5 gols ou Monza ou empate. Show? Saindo de Monza e Cremonese, vamos para Milan e Lecce. O Milan vem com a cotação de 1,55 jogando fora contra o Lecce. O Lecce, no geral, não perdeu nas últimas 5 partidas, concedeu em 8, concedeu primeiro em 8 e concedeu em 8, né? Tivemos over 1,5 em 8 também. O Milan marcou em 8, não perdeu em 8, over 2,5 em 8 e 0,5 HT em 8. É um time que faz muito gol no HT, me chama muita atenção esse HT aqui da equipe do Milan. Nos últimos jogos, Milan 4-1, 2-2, tem um 2-0 aqui e tem um 4-3. É jogo de muitos gols a equipe entre Lecce e Milan. O Lecce vem de 0-0 com o Spezia, 2-1 na Lazio, 2-0 na Sampdoria e 2-1 na Atalanta, né? O time do Milan vem de perdeu por 1-0 para o Torino, agora foi na Copa no meio de semana. O Milan empatou em 2-2 com a Roma, estava ganhando de 2-0, tomou um empate no final. Ganhou de 2-1 da Salernitana, ganhou de 2-1 na Fiorentina. Só esse jogo aqui, a gente vai colocar no bilhete o 0,5 HT. É um jogo que o Milan é um time que faz muito gol no HT. O time do Lecce é um time que sempre sofre primeiro. Então a gente vai buscar para colocar no bilhete 0,5 HT. Me interessa muito aqui no jogo entre Lecce e Milan. E o 1,5 gols também. Mas eu acredito que o 0,5 HT vai ter uma cotação boa e tem muito valor. Saindo de Lecce e Milan, a gente vai para Inter e Verona. O Verona é aquele time lá que tá brigando para não cair, né? O time lá, ó, 18º, 9 pontos, ganhou do Cremonese e subiu, tinha 6, era o último. A Inter é o quarto com 34. No geral aqui nós temos a Inter. Aqui não perdeu em 5, marcou primeiro nas últimas 4 e over 1,5 em 9. A equipe do Verona marcou em 8, concedeu em 9 e não ganhou em 9, né? Ganhou agora do Cremonese, então quer dizer que em 10 partidas ela ganhou 1 e perdeu 9, né? É uma sequência aí muito ruim. Over 1,5 e 9, porque é aquele time que joga para cima porque precisa ganhar, né? Precisa pontuar para sair da situação difícil. Então, é um time que joga para cima. Eu acredito muito, pessoal, nesse over 1,5 aqui, ou até se você quiser ser mais ousado para colocar no bilhete também, o over 2,5 entre Inter de Milão e Verona. Os últimos jogos entre eles, 2-0 Inter, 3-1 Inter, 1-0 Inter, 2-1 para Inter e 2-2. Então dá sim para buscar aqui o 2,5 gols no jogo entre Inter e Verona pela Série A Team para colocar no bilhete. Show? Saindo agora aqui da Série A Team, a gente vai parar aqui na Liga lá da Bélgica, Super League da Grécia. Super League da Grécia, teremos aqui o PAOK, favorito, né? Contra o Ofkret. O time do PAOK é o terceiro colocado no campeonato. Terceiro colocado com 35 pontos. O Ofkret é o 11º com 15 pontos. No geral, o time do PAOK ganhou o primeiro tempo nas últimas 9 em 10 partidas. Marcou nas últimas 9, né? 0,5 HT nas últimas 10. O Ofkret não ganha em 8 e temos, ambas marcam não em 7, under 3,5 e 9. Pessoal, aqui é muito interessante buscar a vitória do PAOK a 1,40 para colocar no bilhete, é favorito. É um time que nos últimos jogos contra a equipe do Office só empatou em 1-1 aqui na última, ganhou por 3-0 jogando em casa, ganhou por 3-1 fora, 3-0 fora, ganhou por 3-0 em casa. É um time que vem muito bem, né? E os últimos jogos do PAOK aqui, ó, 2-0 contra o Kalmata na Copa, de 3-0 sobre o Lamia, 1-0 no Aris Salonique e 1-1 contra o Astromitos fora. O Off vem de 4-0 sobre o Panetolix e vem de 0-0 contra o Volos, né? E 1-1 com o Panathinaikos fora de casa, né? Panathinaikos aqui. Então, pessoal, a 1,40, vamos buscar essa vitória sim do PAOK, com certeza, para colocar no bilhete essa cotação aqui muito top, é 1,40, show? Saindo aqui do PAOK, a gente vai bater agora aqui na Eredivisie, o campeonato holandês. Vamos fazer o jogo entre Heerenveen e AZ Alkmaar. O time do AZ Alkmaar, que vem aqui numa posição de 5º lugar no campeonato com 30 pontos. O Heerenveen vem aqui com 24 pontos, é o 8º colocado. A equipe no geral, a equipe do Heerenveen em 10 partidas não perdeu em 8, under 3,5 em 8. A equipe do AZ Alkmaar marcou nas últimas 9, concedeu em 9 e over 1,5 em 8 e ambas marcam sim em 8.
Pessoal, é muito interessante assim buscar aqui, ó, o mercado de gols. Por exemplo, 1,5, a equipe do Heerenveen ter mais de 1,5 em 53% dos jogos e o AZ Alkmaar mais de 1,5 em 87%. Over 2,5 a gente teve em 47% dos jogos do Heerenveen e mais da equipe do AZ Alkmaar em 60% dos jogos teve over 1,5. Show? Então, pessoal, baseado aqui nas nossas análises desse jogo, a gente vem buscar sim aqui o mercado de gols, né? Não dá para buscar aqui o resultado de vitória da equipe do AZ Alkmaar, né? Mesmo sendo um pouco favorito, né? Mas a equipe do Heerenveen vem muito bem no campeonato. A gente vai buscar sim o mercado de gols. Aqui também a gente fica com mais de 1,5 gols para completar o bilhete. Tá top demais. Às 17 horas também temos pela Eredivisie o jogo entre Ajax e Twente. O time do Ajax é o vice-líder com 31 pontos, briga aqui com o Feyenoord. Só que o Twente é o quarto colocado com 30 pontos, um ponto a menos que o Ajax, né? Último jogo, no geral aqui, a equipe do Ajax em 10 partidas marcou nas últimas 6, marcou 2 ou mais gols em 7, concedeu em 9. É um time que marca muitos gols, mas toma também. A equipe do marcou também over HT nas últimas 10 e over 2,5 em 8. O Twente marcou primeiro nas últimas 7, marcou nas últimas 7, over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Os jogos entre eles, nós tivemos aqui um 5-0 Ajax, 1-1, 3-1 Ajax, 2-1 Twente. Últimos jogos do Ajax. O Ajax vem aqui de um 2-0 deboche na Copa, vem de 1-1 contra o Nimenge, 3-3 contra o Emmen, 2-2 contra o Vitesse. A equipe do Twente vem de um 3-1 sobre o Telstar na Copa, vem de um 2-0 sobre o Emmen e vem de um 1-1 contra a equipe do Sparta Rotterdam. Aqui, pessoal, a gente vai buscar sim o mercado de ambas marcas. Por quê? A gente tem aqui o nosso ambas marcas. O time do Ajax sempre é um time que marca muitos gols, né? Marcou aqui, ó, over 1,5, over 2,5, over HT. Em 10 partidas marcou muito, né? Mas também sofreu, né? Porque ó, concedeu em 10 partidas, sofreu 9. Então a equipe do Ajax marca, mas também sofre. Então a gente vai colocar no bilhete aqui ambas marcas aqui no jogo entre Ajax e Twente. Show? Saindo agora de Ajax e Twente, a gente vai aqui para o campeonato da Escócia, a nossa Premiership. O jogo que eu vou fazer é esse jogo entre o Hibernian e o Dundee. A equipe do Hibernian vem com 1,70 para vencer do Dundee, que o Dundee aqui é... O Hibernian é o sétimo com 26 e o Dundee é o vice-lanterna com 19. No geral aqui, em 10 partidas, o Hibernian concedeu primeiro nas últimas 7, concedeu em 8. Over 2,5 nas últimas 5. O Dundee, over HT em 8. Últimos jogos entre eles, tivemos 1-0 Dundee, 1-1, 3-1 Iberian, 3-0 Iberian e 3-0 Iberian. O Iberian vem jogando, vem se sobressaindo sobre o Dundee, né? Só que perdeu de 1-0 e empatou em 1-1. Os outros foram só vitórias. O Dundee perdeu o último jogo para o Rangers por 2-0. Ganhou fora do Johnstone de 1-0. E ganhou aqui por 3-0 do Hull Scout, né? Jogando em casa. O Iberian em casa, no último jogo do Hibernian, ele ganhou fora por 3-2 do Motherwell. Perdeu por Heath por 3-0, perdeu por 4-0 para o Celtic e ganhou por 4-0 do Livingston. É um time que marca muitos gols. Então, a gente vem também para buscar gols aqui no jogo entre Hibernian e Dundee, para colocar no bilhete 1,5 gols. Top demais, show? Saindo aqui da Premiership, a gente vem para o nosso último campeonato aqui, que vai ser analisado, é o campeonato da Turquia. Esse campeonato lindo demais, que eu gosto muito do mercado de gols da Turquia. Vamos fazer esse jogo entre Adana Demirspor e Ankaragusu. A equipe do Ankaragusu, né, Ankaragusu é uma pronúncia meio estranha, mas a equipe do Demirspor é o time que vem bem na temporada, vem em quarto lugar com 30 pontos. O time do Ankaragusu vem em 12º com 19. No geral, a equipe do Adana Demirspor em 10 jogos marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, over 1,5 em 8 e over HT em 8. É muito bom de over esse time. A equipe do Ankaragusu em 10 marcou nas últimas 10, não perdeu em 8 e concedeu em 8 e teve under 3,5 em 6, né, nas últimas 6 e over 2,5 nas últimas 3. Né? É um time que marca gols, sofre gols. Dá pra gente buscar dois mercados aqui, pessoal. Últimos jogos entre eles, nós tivemos 1-1, 2-1, 4-1 e um 4-1 da Demirspor.
né? Jogos de muitos gols, só tivemos 1-1 aqui. Últimos jogos do Ankara Gucci, ele aqui ganhou do Kayserispor por 1-0, perdeu por 2-1 para o Galatasaray, perdeu para o Uraniyaspor por 2-1 e perdeu aqui para a equipe do Antalyaspor por 2-0 ganhou do Antalyaspor por 2-0 e ganhou por 2-0 do Tulaspor também. A equipe do Adana vem de uma derrota por 2-1 para o Başakşehir, vem de um 6-0 no Istanbulspor, perdeu por 1-0 para o Besiktas. Pessoal, esse jogo aqui a gente, para colocar no bilhete também, mais de 1,5 gols, tá top demais, show? Saindo agora a gente vem aqui para o jogo das 10 horas da manhã, também o jogo entre Konyaspor e Besiktas. A equipe do Besiktas que vem aqui em quinto lugar com 29 pontos, o Konyaspor vem com 27 em sétimo. No geral, o time do Konyaspor marcou nas últimas 8 partidas, não perdeu nas últimas 8, concedeu nas últimas 10, não ganhou em 8. Né? O time que empata muito, ambas marcam sim em 8, over 2,5 nas últimas 3. O time do Besiktas em 10 marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 5, concedeu em 8, over 0,5 HT em 9 e over 1,5 em 8. Não tem como ficar de fora aqui desse mercado de gols também, do jogo entre Konyaspor e Besiktas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos jogos entre eles. Nós tivemos aqui 1-1, Besiktas e Konyaspor, 1-0 Konyaspor, 1-1, 1-0 e 4-1 para o Konyaspor. É um confronto bem disputado, né? Apesar dos times virem naquela fase de muitos gols, entre eles são bem disputados. Só tivemos um 4-1 em 2020, o restante só no máximo aqui 2 gols, né? Então a gente vai com um pouco de cautela nesse jogo, mas pelo retrospecto das duas equipes, né? Ultimamente aqui, o Besiktas ganhou do Kazipasa por 2-1, ganhou por 1-0 do Demirspor, empatou em 1-1 com o Gaziantep, ganhou por 4-2 do Salonu Faspol, isso aqui foi na Copa. Isso aqui também foi na Copa, né? A equipe do Konyaspor vem de um 3-3 com o Karamuguruk, 2-2 com o Sivasspor, 2-2 com o Antalyaspor. Aqui a gente vai buscar sim, galera, 1,5 gol para colocar no bilhete também para ficar top. O jogo das 13 horas, teremos aqui Trabzonspor e Başakşehir. A equipe do Trabzonspor vem numa posição aqui de terceiro lugar com 34 pontos, enquanto o Başakşehir vem em terceiro com 34, o Trabzonspor vem em sexto com 29. No geral, temos aqui a equipe do Trabzonspor marcou em 9, né, marcou primeiro em 8, over 2,5 em 3 e over 0,5 HT em 8. HT em 8, né? Over 0,5 HT em 8 partidas das últimas 10. Já a equipe do Başakşehir não perdeu os últimos 5 jogos, marcou em 9 jogos dos últimos 10, concedeu em 9, over 2,5 em 8, e ambas marcam sim em 8. É um time também muito over, que faz gol, mas sempre leva. Só que o confronto entre eles é o que mais me desmotiva um pouquinho, né? Alguns jogos, porque o último jogo entre eles foi dia 22/5 desse ano. Aliás, de 2022, né? Foi 3-1 para o Başakşehir. Aí em 2021 tivemos um 0-0. Aqui em 2021 um 0-0. E 2021 1-0 Trabzonspor. E também em 2021 2-1 Trabzonspor. Ou seja, são 3 jogos aqui de poucos gols e 2 jogos de muitos gols nos últimos 5. Só que o Başakşehir, dos últimos jogos dele, ele ganhou aqui por 2-1 sobre o Demirspor, empatou em 1-1 com o Gaziantep fora, ganhou por 2-0 do Antalyaspor, ganhou por 3-1 do Uraniyaspor e ganhou por 3-1 do Göztepe. Temos aqui a equipe do Trabzonspor também. No último jogo, perdeu por 5-0 essa goleada do Antalyaspor aqui. Ganhou por 3-0 do Giresunspor, perdeu por 4-1 para o Trabzonspor e ganhou por 2-0 do Fenerbahçe. É um time que nos últimos jogos, quando não ganha de goleada, ele dá uma goleada, né? Time que vem fazendo muito gols, então não dá para ficar de fora também. A gente tem 2 palpites para esse jogo aqui. Ou ambas marcam vai estar com uma cotação boa para colocar no bilhete, ou buscar o mais de 1,5 gols. Show de bola? Então, galera, no sabadão que a gente vai ter bastante jogos aqui, escolhemos alguns para estar analisando e mandando aí para vocês aqui no nosso vídeo do YouTube. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um bilhete pronto, beleza? Todo dia eu coloco um bilhete pronto, se você quiser ir lá e conferir. Vou deixar também o link do meu grupo grátis no WhatsApp e vou deixar também o meu link da minha página lá no Instagram. Show? Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é só ir na descrição do vídeo. Valeu, galera!